Podemos? Vamos começar. Fantástico. Nós vamos pegar 3. Um pouquinho. Vamos dar início. Vamos nos preparar para esse encontro tão bonito com Deus, que nós fazemos sempre, buscando esse contato com Ele, né? Para que Ele venha falar com cada um de nós essa noite. Para que isso aconteça, vamos nos colocar perante Ele da forma mais simples possível, como necessitados. Né? Necessitamos dele. Por isso estamos aqui. Façam pequenos, humildes, abram o seu coração, deixe ele entrar, deixe ele fazer morada em cada um de nós. Converse com ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que ele venha essa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, venha abrir a nossa mente, o nosso coração para que assim possamos entender melhor os seus ensinamentos dessa noite. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar tudo junto. Vinde, Espírito Santo, Enchei as corações e aceitei o vosso enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Olha, ó Deus, abençoe os corações dos nossos fiéis, a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos o pensamento das coisas, segundo o mesmo Espírito, e posemos sempre da sua consolação. Cristo, Senhor. Amém. Então vamos proclamar o Evangelho. Hoje é Mateus 4, versículo do 12 ao 23, né? Certo? Todos acharam? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade
do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Peçam que Deus, o Espírito Santo, ilumine a cada um de nós. Depois nós voltamos para fazer a partilha. é Mateus. Mateus 4, do 12 ao 23. Pronto, gente? Deu para ler? Pelo menos uma vez? Sim? Podemos começar? Vamos fazer a partilha? Nós estamos aí, vou dar o início, depois vocês prosseguem, né?
Então nós estamos aí refletindo esse evangelho que é do terceiro domingo do tempo comum, ano A, né? Mateus. E vem mostrar para nós esse início da ação de Jesus. O início da É muito interessante a liturgia da igreja, que mostra primeiro para nós o batismo de Jesus, né, que nós vimos aí no último nosso, né, no segundo domingo. Mostra o batismo de Jesus, onde ele recebe então essa missão, o Espírito Santo desce sobre ele e diz lá que permanece com ele. Então ele é guiado em todos os momentos pelo Santo Espírito, né? Todo momento. E nesse ser guiado por todo momento, ele vem fazer acontecer a vontade de Deus. Então ele assume a sua missão, né? E o Evangelho de hoje vem mostrar para nós essa atividade de Jesus. Ele dando início à sua missão no meio do povo. E é interessante no livro de Deus que ele busca introduzir Jesus, né, nos acontecimentos, né, que pregavam o Antigo Testamento, né? Então ele cita essa passagem de Isaías, e Jesus então foi para Cafarnaum e está mostrando exatamente aquilo que estava escrito no livro de Isaías, mostrando que Jesus é aquele, é o Messias, né? Essa é a preocupação de Mateus, colocar Jesus aí nessa história, que é ele, né, que está realizando, né, essa passagem do livro de Isaías. E logo em seguida, ele assume, vamos dizer assim, ele assume a sua missão, continuando, né, aquele início de João fez, né? Ele diz as mesmas palavras de João: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Olha que lindo, né? Uma continuação. Então João apagou a sua luz, né? Foi morto, decapitado, e agora é a luz de Jesus que está começando a brilhar. E nessa travessia, nessa início de missão, ele vai então ao encontro dos seus primeiros discípulos, né? Homens simples, pescadores, né? Vamos dizer assim, que não tinha nenhuma capacidade, né? Jesus escolhe esse daí para capacitá-los, né? Muito bonito isso. Ele não escolhe aqueles que têm capacidade, mas escolhe aquele que não tem capacidade para capacitar a cada um deles, né? E também hoje, né, ele pode também vir ao encontro de cada um de nós, escolhendo a nós, escolhendo a todos. Por isso que não temos que ter medo de assumir a nossa missão, porque é Ele, através do Espírito Santo, que vai capacitar a cada um de nós, né? Então, o que Ele quer de nós é apenas o sim. Então, nós temos que buscar dizer esse sim a Deus e sem medo, porque é Ele que vai agir em nós, é Ele que vai, né, nos indicar o caminho e, vamos dizer assim, falar, né, agir através de cada um de nós. Então, queridos irmãos, que esse Evangelho possa tocar o nosso coração, que possamos dizer esse sim verdadeiro, né, de cada um de nós, nos comprometermos a evangelizar, né, porque todos nós, assim como Jesus, recebemos também essa missão. No nosso batismo, cada um de nós, é bom sempre repetir isso, nós recebemos a mesma missão de Jesus. Nós fomos igualados no nosso batismo a Jesus. Somos filhos de Deus da mesma forma e recebemos a mesma missão. Todos nós somos convidados a fazer o que Jesus fez. Tem que deixar bem claro, né? Esse é o propósito da nossa vida. Cada um de nós aqui nesse mundo tem que
buscar chegar a Jesus, ter Jesus na nossa vida. E quem sabe reproduzir as mesmas palavras que Paulo reproduziu. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive a mim. E como franciscanos nós somos, né, participantes, nós temos que buscar ir ao encontro, né, daquele que nos inspira, São Francisco, né, que buscou de todas as formas na sua vida ter Jesus, né, até a que sentir, né? Então essa ânsia de ser Jesus nós temos que também ter na nossa vida, no nosso dia a dia. Falei um pouquinho, agora gostaria que cada um de vocês colocasse aquilo que tocou o coração de cada um de vocês. Tem muitas coisas interessantes aqui nesse evangelho que nós podemos destacar. Não precisamos falar disso, fala aquilo que tocou o coração. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? O que mexeu com vocês? Bom, vamos falar primeiro hoje. Fala, Wagner. Bom, nesse evangelho que eu pude entender assim que pra mim assim que Jesus que eu senti é que assim quando João foi preso, né? João estava ali pregando, né, o evangelho, levando o evangelho, João foi preso. Aí Jesus fica sabendo. Eu senti assim que interessante que Jesus foi com pressa, né? Para não deixar aquelas pessoas sem nada, deixar aquelas pessoas despreparadas. E daí interessante assim que eu pude entender que essa cidade, não sei se eu estou errado, né? Que essa cidade era a cidade mais pobre, né? As cidades afastadas, que aquelas pessoas viviam sem dignidade nenhuma, viviam sem nada, viviam desprezadas, sem futuro algum, né? Eu acho que eles não tinham nada, não pensavam em futuro algum, porque eram pessoas afastadas, né? Eram lugares afastados, né? E interessante que pude sentir assim que Jesus ele vai como se fosse se eu estou certo, pude entender que Jesus vai primeiro para os lugares afastados, como se fosse uma periferia, né? Lugares afastados, aquelas pessoas que estão às margens. Então Jesus vai ao encontro deles. É interessante que aqui no Evangelho Jesus chega a luz para eles, né? Chega a luz, como se fosse uma luz, né, que brilhou no meio deles. Então aí que eu pude entender assim também um pouquinho que chegando essa luz, Jesus começa a pregar o Evangelho, começa a ensiná-los, aquelas pessoas que não tinham sonhos, não tinham objetivo algum na sua vida, e Jesus chega com algo novo, uma vida nova, né, que eles não conheciam. E interessante que fala aqui no finalzinho que tinham pescadores, né, pessoas sem, igual você falou, sem instrução nenhuma, né? Interessante que Jesus os chama, eles largam imediatamente as redes. E nesse imediatamente largar as redes, que eu pude entender é que quando Jesus nos chama, né, cada um de nós, nós temos que ter pressa, né, para poder fazer o evangelho crescer. Seja onde for, né, às vezes dentro da minha família, na minha vizinhança, na comunidade onde nós participamos, né, e assim por diante, no trabalho, né, às vezes até dentro do nosso próprio carro, né, que às vezes a gente pega trânsito aí, que hoje em dia as pessoas, né, nem seta no carro dão, né, não quer nem ser setas mais, né, e assim por diante. Então eu acho que Jesus vem trazer algo novo e tipo assim, e cabe a cada um seguir ou não, largar as redes ou não, né? Isso é uma opção individual de cada um, né? E essa opção individual é um sim ou um não, né? Para cada um de nós, buscar a felicidade ou continuar na mesmice, né? Isso é o que eu pude entender um pouquinho desse evangelho de hoje. Muito bem, perfeito. Nós temos que ser essa luz, né? Jesus foi a luz para o mundo e nós também somos convidados a ser essa luz na vida das pessoas, iluminar as pessoas que estão à nossa volta. Isso.
Muito bem, Wagner. Quem mais? Vamos lá. Bom, João prega o evangelho e em seguida vai preso. Jesus quer dar continuidade à pregação do Santo Evangelho. E nos faz o convite para assumirmos o lugar dele e levar aos nossos irmãos que vivem na prisão do mundo, a levar a eles o Santo Evangelho. Portanto, esse convite cabe a todos nós assumir. Já que somos franciscanos, somos seguidores do pregador do Evangelho que foi São Francisco. São Francisco, ele imitava tanto a Jesus que ele queria ser o próprio Jesus. Por isso, os cravos nas mãos e nos pés que nasceram em São Francisco foi essa a marca do pregador do Evangelho que era São Francisco. Essa mesma atitude tem que ser nossa. E somos seguidores de São Francisco. Temos que dar continuidade ao Santo Evangelho para fazer diferença, para fazer a mudança nesse mundo. O Santo Evangelho tem o poder de modificar esse sistema que hoje vivemos. Portanto, devemos seguir os passos de Jesus, pregando o Santo Evangelho. Muito bem, senhor Arnaldo. Muito bem, Fernando. Quem quer continuar? A Ilza quer continuar? Eu só falei muito bem, senhor Arnaldo. Ó, mas esse evangelho faz a gente lembrar daquela música, né? Um certo dia, a beira-mar, a música do Galileu. É esse evangelho. Não, hoje eu vou só ouvir. Então tá bom, Ilza. Quem mais? Quem quer ser o próximo? Kelma? Falar um pouquinho? Não, agora não. Não, tá bom. Quem mais? Quem que tá aí que eu não tô vendo? Conceição, quer comentar, Conceição? Não? Esse evangelho, Luizinho, eu gostaria de falar um pouquinho. Esse evangelho ele é bem, como a Ilza falou, né? Ele é bem vocacional, né? A gente está vivendo na igreja aí, né? O ano vocacional, né? Terceiro ano vocacional. E eu lembrei da música também do Padre Zezinho, né? Eu sempre cantava, né? Às vezes eu participava de encontro, né? Quando eu ia fazer encontro vocacional, né? Nas congregações, né? Já passei por vários momentos, né? E sempre cantava essa música, né? São muitos os convidados. Mas a decisão é sempre da pessoa, né? A pessoa que decide, né? Nossas pessoas eram pessoas simples, né? E
sentiram o chamado, né? Sentiram o chamado de Jesus, né? E dar essa resposta, né? De seguir ele, né? Ter o seguimento, né? Mais de perto, né? Então, é muito bom, né? Você dá essa resposta, né? E Jesus deixa eles livres, né? É interessante isso aí. A pessoa segue você não sentir no coração, né? Que é a vocação dela mesmo, né? Porque quando a pessoa tem a vocação, se faz por fazer, não tem sentido, né? Então, e no início aqui do Evangelho, fala que João foi preso, né? João foi preso por causa ele estava pregando o Evangelho, né? Estava pregando o Evangelho e às vezes tem consequência, né? De ser um pregador do Evangelho, porque você anuncia o Evangelho e denuncia, né? Tem essa parte da denúncia também. Às vezes alguma coisa assim que a pessoa não esteja fazendo de bom, né? Então, seria uma denúncia santa, né? Que leva a pessoa a se questionar, né? Sobre aquilo que ela está fazendo, né? Se é correto ou não, né? E quando se fala a verdade, às vezes tem consequência, né? Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, né? Aí é o que vai se desenrolando, né? Na história, né? Então é muito, mostra muito essa ênfase, né? Do chamado e de dizer o sim, né? Dizer o sim livremente, né? Deixaram a barca e o pai e seguiram. Uma coisa interessante aqui também no último versículo, né? Até gostaria que o Mário falasse na hora que eu for falar, né? Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Jesus, nós ele não é uma pessoa sábia, né? Sempre foi, né? Um mestre, né? Ele tinha sinagoga, assim, qual a expressão que quer dizer aqui, que é ensinando em suas sinagogas? Eu gostaria de comentar sobre o texto de hoje. Tudo bem, Marcelo. Vamos deixar o Mário responder, né, Mário? A pergunta foi para você. Aproveita e já começa. Mário, aí. Posso falar então? À vontade. Primeiro eu vou agradecer ao Marcelo aí pela fria que ele me colocou, né, Marcelo? Vou explicar.
Eu vou começar do fim para o começo, mas eu não vou ensinar nada, desculpa. Eu estou aqui nas mesmas condições de vocês. Eu estou aqui para fazer essa oração, né? Dizer o que o Evangelho está dizendo para mim, né? É uma questão individual, né? A gente partilha o que a gente sente, né? O que a palavra está nos dizendo hoje, né? Mas algumas coisas é bom que fique esclarecido, porque a gente, esse texto, assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair numa leitura fundamentalista, né? A gente não pode fazer uma leitura ao pé da letra, principalmente quando se fala aqui que eles largaram para seguir Jesus. Entendeu? Se a gente trouxer para os dias de hoje, você não vai deixar de trabalhar, não vai deixar sua família, né? Esse abandonar é um abandono de um tipo de vida. Na minha tradução, não fala em convertei-vos, mas arrependei-vos. Quer dizer a mesma coisa, né? Essa conversão, a mudança de vida, a mudança de modo de viver, de modo de pensar, a partir daquilo que Jesus vem nos pregar. A palavra-chave, então a chave de leitura, na minha opinião, o que o Evangelho diz a mim, Mário. Pode estar dizendo mais coisas para você, que eu acredito que está. Justamente a chave aí é o chamado de Jesus à conversão. Conversão é segmento, né? Segui-lo. Ali já vai dizer a partir do profeta Isaías, né? O profeta Isaías é que faz essa grande profecia da vinda do Messias. E quando ele fala que aquele povo, né, jazia nas trevas, e uma grande luz surgiu. É uma referência a Jesus e a condição de vida que aquele povo vivia, longe das propostas de Deus. E essa grande luz, né, é justamente Jesus que vem trazer essa grande luz, né? Para mim, tá? E aí, essa interpretação, Jesus sai chamando. E os 4 primeiros que ele chama, o 4 é um número também que tem coisas a dizer, são referências, né? Na Bíblia, 4, a referência são referências. As 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, né? São referências. Então, esses 4 são exatamente pescadores. Aí também tem uma analogia, o pescador é aquele da profissão incerta. Quando ele sai para o mar, ele não sabe quanto peixe ele vai pegar, se ele vai pegar. Né? Então tem essa analogia. Pescadores são aqueles, é uma profissão da esperança. Vocês já tinham pensado nisso? E justamente são esses 4 primeiros que são pescadores e que eles abandonam as redes para seguir Jesus. Eles não deixaram de ser pescadores, a profissão, né? É um simbolismo, esse abandono, né? Então é essa proposta que a gente entende. A gente não vai largar a família, vai largar o trabalho, pelo contrário, né? A nossa conversão, esse arrependimento, a gente vai praticar o Evangelho na convivência nossa. É na nossa convivência. Então, eu sou professor, eu vou continuar sendo professor, mas vou ser um professor que vive a palavra. Olha, é aí que está o segmento de Jesus. Não só na profissão, mas na vida do modo geral, na convivência. Esse é o segmento. E quando fala outra coisa interessante, o reino dos céus, né? Mateus vai falar sempre reino dos céus, nunca vai falar o nome de Deus. Essa descendência, essa forte ligação que ele tem com o judaísmo, os judeus não falavam o nome de Javé. Jamais eles se sentiam assim, dignos de pronunciar o nome de Deus, né? Então no Evangelho de Mateus é sempre o reino dos céus, né? E a gente tem que entender que o reino dos céus está próximo da gente. Está sempre próximo da gente. E a gente tem que procurar entender e conseguir ver o reino dos céus, né? Seguir Jesus e anunciar isso. Anunciar evangelho, né? Né? É boa notícia.
Boa notícia é o contrário de fake news, né? A palavra verdadeira, né? Eu sou o pão vivo, né? Eu sou a palavra, eu sou, né? No Evangelho de João é sempre assim, Jesus se coloca na primeira pessoa. Então, o reino está sempre próximo da gente, está próximo, a gente tem que entender isso, né? Pelo menos no meu modo de ver. E essa obediência e atender o convite de Jesus a segui-lo, né? ela é presente. E o aceitar ou não depende de nós. Jesus não intima a gente a seguir. Jesus convida. Está sempre nos convidando, sempre nos chamando a seguir. Ele não desiste de nos chamar. Isso que é importante para mim, eu acho que a gente entender. E também a outra questão aí de curas e pregando o Evangelho, né? Essas curas, né? Não é aquela coisa que a gente tem de curar, né? Não, o cara tá doente, depois o dedo curou, né? Essa cura, ela tem um significado mais profundo. Cura os nossos males, os nossos vícios, os nossos defeitos, né? A gente se deixa levar muito, né, por aquilo que nos engana, né? Logo, esse texto vem logo na sequência da tentação no deserto. Vocês verem aí, logo depois de Jesus ser tentado no deserto, vem esse texto aí. Então nem Jesus escapou dessa tentação. Olha que interessante. Daquela coisa do ter, né? Porque o diabo propõe coisas mirabolantes para Jesus. Esse reino todo é seu, né? Desde que você me respeite, né? Me obedeça, ajoelhe a meus pés, né? Então nem Jesus escapou da tentação, enquanto homem. Ele também passou por isso. Quem dirá nós, né? Então, para hoje, a gente trazendo para hoje, no meu entender, a gente podia ficar falando aqui horas a respeito desse evangelho, que é riquíssimo. Mas para nós hoje, né? Jesus continua nos chamando e nos convidando. A gente precisa ligar o nosso radar, né, o nosso sensor, e perceber esse chamado. A pergunta fica: nós estamos dispostos a segui-lo? Ah, sim, lógico. Primeira resposta: sim. Né? Mas será? Nós estamos prontos a abandonar tudo. Esse abandonar, volto a dizer, não é abandonar o serviço, abandonar nossas responsabilidades. O Evangelho não convida ninguém para ser irresponsável. Muito pelo contrário. Ele vai gerar muito mais responsabilidade. É abandonar os vícios, as tentações, a ganância, né? O individualismo. É essa a proposta, é abandonar isso. Para seguir Jesus, é preciso abandonar isso. Abandonar a incerteza das redes, que a gente não sabe se vai pegar ou não. Né? A gente tem que acreditar que esse segmento vai nos proporcionar uma vida verdadeira. Vida, né? Porque Jesus é a vida. Então fica essa pergunta. Nós estamos dispostos a seguir Jesus? E eu penso assim, o nosso sim ao convite de Jesus precisa ser verdadeiro. Que no primeiro momento, sim, estou disposto, sim, faço parte da pastoral, estou fazendo um exemplo assim. Então acho que já estou no segmento de Jesus. Mas seguir Jesus é no dia a dia, no compromisso, na ação. Né? Eu acho que é isso que é o texto de hoje. É assim, Jesus nos chama e nós estamos dispostos a seguir integralmente. Então fica essa provocação para a gente, né? Para mim, né? Para mim. Quando eu falo para a gente, é para mim. Muito bem, Mário. Perfeito. Mais alguém queira colocar? Fique à vontade. Secção. Quem não falou ainda? Quem mais quer comentar? A Rosa Ângela está por aí, eu não estou vendo ela, mas ela está, né?
É. A roda ergueu a mão, eu erguei na mão. A Kelminha não vai falar hoje? Eu só aprendeu. Hoje nós estamos tudo cansados hoje, né, Kelma? A Rosa tá muda, ela tá falando, tá muda. Tá mudo. Então podemos encerrar, né? Podemos. Tem 9 Tem minutos. muitas coisas bonitas, como o Mário falou aí, né? Vamos refletir, né? Vou ler de novo em casa, tem muita coisa linda. Vamos procurar participar no final de semana aí das missas e aumentar um pouco mais esse nosso. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, por participar e principalmente por Ele estar nos ajudando, nos auxiliando, né? Fazendo que cada um de nós possa falar e Ele. Tudo isso que aconteceu não fomos nós, mas foi Ele, né? Que passou para cada um de nós. Então, vamos agradecer a Ele dizendo. Obrigado, Senhor. Quer dizer, Pai nosso, venha a nós, seja feito assim na terra, no céu, como nós, cada dia hoje, perdoai-nos as nossas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e nos deixe cair de tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendito vós, mulheres, bendito o seu Deus, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Rogai por nós. agora e na hora da nossa morte. Santo Anjo do Senhor, Senhor, e aquele que nos dá piedade, o Senhor esteja convosco. ele está no Meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.